Vamos falar sobre higienização de cozinhas. Quando pensamos em germes em uma residência, o que nos vem à mente, primeiramente, é um banheiro. No entanto, testes com passagem de cotonetes pelas superfícies, conhecida como swabs, mostraram que tanto banheiros quanto cozinhas apresentam bactérias. Nas cozinhas, vamos falar um pouco sobre as esponjas, os panos de prato, pias, etc., que são fontes de doenças de origem alimentar, conhecidas como DVAs. As esponjas. A esponja é um caminho ideal para espalhar micro-organismos causadores de DVAs. As bactérias tendem a se concentrar na pia, drenos e na esponja. Pesquisas mostram que áreas em torno da pia e nos drenos apresentam 10.000 bactérias por ml de água, e uma esponja torcida apresentam 10 milhões de bactérias por ml de líquido. As esponjas constituem, portanto, um paraíso para as bactérias, por serem uma superfície fácil para os micro-organismos se agarrarem devido aos pequenos buracos. Apresenta uma fartura de nutrientes, que são os restos de alimentos que ficam presos nas esponjas, e grande quantidade de umidade. Sempre que a bactéria encontra um abrigo com alimento e umidade, ela se instala e cresce. Nas esponjas úmidas, os micro-organismos vivos não diminuem por 2 semanas. Nas esponjas secas, naturalmente, as bactérias podem sobreviver por pelo menos 2 dias. Nas superfícies secas, as bactérias residentes sobrevivem não mais do que algumas horas, tempo suficientemente longo para infectar outras fontes de alimentos ou mãos de pessoas durante a preparação dos alimentos. Se os micro-organismos não forem rapidamente eliminados das superfícies, produzirão uma cola orgânica que cimenta as células na superfície do material. Isso permite uma resistência a correntes de água, sprays, leves raspagens ou esfregações e soluções fracas de detergentes. Eventualmente, outras bactérias poderão agregar-se a essas células aderidas à superfície e penetrar. A comunidade microbiana resultante é chamada de biofilmes. Panos de prato. Estudos demonstraram a presença de vários tipos de bactérias em panos de prato, tais como coliformes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Bacillus cereus. A contagem total de bactérias menor foi obtida em lugares que substituem os panos de prato diariamente. O que fazer? Secar os panos ou esponjas em micro-ondas, envolvidos em papel toalha ou em sacos próprios para micro-ondas, por não mais que 30 segundos. Se estiverem úmidos, as esponjas suportam até 1 minuto e os panos até 3 minutos de aquecimento no micro-ondas. Utilizar escovas para lavagem de utensílios e trocar os panos de prato diariamente. A prática de manter os panos de prato, os panos de limpeza, em baldes com sanitizantes não previne o crescimento da população microbiana, pois, após 1 hora, o material orgânico obtido pela limpeza neutraliza o sanitizante e os micro-organismos começam a se multiplicar. Tábuas e placas de corte. Tábuas de madeira não devem ser utilizadas em cozinhas, pois absorvem em seus poros a umidade, juntamente com as bactérias, praticamente escondendo-as em seu interior, havendo uma colonização. Nas placas de corte plásticas, as bactérias permanecem na superfície, o que facilita a higienização.
Tábuas de corte com acúmulos de cortes, reentrâncias e orifícios é um local hospitaleiro para as bactérias. O que fazer? Utilizar tábuas plásticas ou de vidros, fazer a esfregação das tábuas com detergentes e a higienização com água sanitária, imergindo a tábua em solução clorada. Manter as tábuas secas para evitar a recolonização. E fazer a constante substituição das placas usadas contendo cortes por placas novas. Pesquisa nos Estados Unidos mostram que a porcentagem de pessoas que costumam trocar os panos ou esponjas usados na cozinha diariamente ou mais frequentemente é de 34%. Lembre-se, utilize tábuas de corte diferentes para produtos crus e produtos prontos para o consumo e pães, podendo ser tábuas de cores diferentes. Lixeiras de pia não devem ser utilizadas. Os restos alimentares oriundos da produção de refeições, embalagens de alimentos e sobras próximos a utensílios, equipamentos, pias e alimentos que estão sendo preparados possibilita e aumenta o risco de contaminação cruzada. Os resíduos devem ser o mais rapidamente possível retirados da área de preparação e descartados no recipiente para lixo, que deve estar situado no chão. Os recipientes para lixo devem conter sacos plásticos próprios, que ao esgotarem seu volume, devem ser fechados e retirados do ambiente da cozinha. Possuir tampa, que impede a livre passagem de insetos, sobretudo voadores, e permitir a abertura via pedal. Conclusão. Falamos um pouco sobre as esponjas, panos de prato, tábuas e placas de corte e sobre o lixo. Alguns cuidados que devem ser tomados durante o preparo de alimentos e a utilização de cozinhas. Deve-se sempre pensar nesses aspectos no sentido de se evitar a contaminação cruzada dentro da cozinha e permitir, assim, a obtenção de alimentos seguros para a saúde. Obrigada.